Hello guys and girls, estamos voltando aqui com o nosso vídeo, a segunda parte do vídeo do Simple Past. No primeiro vídeo, gente, eu expliquei para vocês o que? A forma afirmativa do passado simples, né? E expliquei alguns casos especiais. Agora eu vou explicar para vocês a forma negativa e interrogativa dos verbos e também a forma irregular deles, porque vocês estão vendo aqui só a forma do passado para verbos regulares, tá? Verbos irregulares, pelo próprio nome está dizendo aqui, eles não vão ter regra não. Então vai ter uma coisa específica para você saber diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Então vamos ver agora a negativa. A forma negativa do Simple Past é necessário acrescentar ao verbo auxiliar, ó. Aqui já é um pouquinho diferente, ó. Did not. Sempre lembre que no inglês, para negar, a gente vai ter essa partícula not, tá bom? Ou pode vir a forma contraída dele, que é a junção deles dois, ó. Fica didn't. Didn't. Ó, tá aqui, ó. Então, o que é que vai mudar lá para afirmativo? O afirmativo dizia que pegava o verbo e no final desse verbo você vai acrescentar ed no final. Ou se terminou em y, precisa de consoante, acrescentava ed. Se for um y pedido de vogal, era ed. Pronto, já fiz até uma lembrança do afirmativo. Aqui na negativa não vai mudar nada no verbo não, gente. Vai vir um sujeito, assim como em toda a frase. Aí o did mais o not e o verbo normal. Sem um infinitivo, sem um to. Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó. The teacher. Teacher é o sujeito, ó. Didn't ou did not wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Então, ó, aqui, gente, está o verbo principal. Deixa eu procurar bem aqui. Cadê este ponto? Aqui, gente, ó. Aqui está o verbo principal. Veja que não tem acréscimo nenhum em cima dele, não. Eu simplesmente vou fazer essa construção aqui colocando o did not, tá bom? Vou botar aqui. Ó, e aqui, ó. She didn't ou did not sell. Esse sell aqui é o verbo principal. Her house. Ela não vendeu a casa dela. Ó, esse sell. Sempre vem nessa construção. Sujeito, did not ou didn't. Tanto faz. Aqui nesse caso tá didn't. Tá? Esse caso aqui tá didn't. Ou podia ser did not. As duas formas estão corretas. Sempre vai vir nessa construção. Primeiro vai vir a negativa junto com o auxiliar did ou did not. Aqui, ó. O sujeito aqui agora é they, tá? Eles. Didn't want to live in apartments. Eles não queriam morar naquele apartamento. Tá bom? Então não tem bicho de sete cabeças. É bem tranquilo. Você simplesmente vai fazer essa construção do acréscimo do did mais um not antes do verbo. Porque se você não coloca antes do verbo, a frase fica errada e vai dar totalmente diferente a tradução. Tá bom? E na interrogativa não tem diferentes. Você vai continuar utilizando o did, tá? Só que não vai ter o not. Claro, se não estou negando, eu vou fazer uma pergunta. Automaticamente você lembra o quê? Quando faz uma pergunta? Sempre tem aquela troca. E nesse caso aqui vai trocar quem? O sujeito vai trocar de lugar com o did. Então, para as formas interrogativas do Simple Past é necessário colocar, tá aqui, ó, o did antes do sujeito, ou seja, eles vão fazer uma troca. Note que anteriormente o did vinha depois do sujeito, ó, tá aqui, ó. E agora ele vai vir nessa construção aqui, ó, ele vai vir no início da frase, ó, did, sujeito, verbo principal sem o to. Gente, alguns alunos podem se fazer a pergunta: professor, o did tem alguma tradução? Ele não tem a tradução não, nem na negativa e nem na interrogativa. A única coisa que ele faz na frase é para dizer o seguinte: ei, se ele tiver no início ele vai dizer eu quero fazer uma pergunta. É só para isso. Porque no português, o que mudaria? Mudaria a terminação do verbo.
Mas no inglês não. Simplesmente, tanto para fazer uma pergunta como para negar, esse auxiliar aqui, ou seja, esse auxiliar que é o did, só tem que ficar na negativa ao lado do verbo principal e na interrogativa ele trocar de lugar com o sujeito da frase, tá? E aí automaticamente quando você encontrar esse carinha em alguma forma, em textos, em músicas, você vai saber que se ele não tiver acompanhado do note, automaticamente ele está fazendo uma pergunta, e se ele tiver o note, ele vai estar negando, e automaticamente você já vai saber qual é o tempo verbal que é aquele. Qual é o tempo verbal? É o passado. Isso aqui só vai se referir, gente, para o passado, ok? Então vai ser sempre nessa construção. O did vai vir no início, depois vai vir o sujeito, né? O verbo principal, e no final tem sempre que ter o que? O pontinho de interrogação, né? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Did he, aqui he, que é ele, é o sujeito. Wash, que é o verbo principal. Veja que está no mesmo jeito que está ali em cima, na construção. O auxiliar, did, o sujeito e o verbo principal. Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele, né, na semana passada, e automaticamente tem que ter o sinal de interrogação. Aqui embaixo, ó, did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã? Veja que no português a gente não precisa mudar nada. Só iria mudar teoricamente só o final do verbo, né? A terminação. Para dizer se ele está no futuro, no passado ou no presente. Pagou. Se fosse no presente, ele paga, né? Então aqui, ó, did they play soccer? Eles jogaram futebol? Então não tem erro não, gente, tá? Para os verbos regulares tem essas três formas: afirmativas, negativa eu acrescento did not, e na interrogativa o didn't. Mas eu vou mostrar para vocês, gente, que tem a forma também para os verbos irregulares. E aí, pelo próprio nome está dizendo, eles não vai ter uma regra mostrando como é que eles têm que seguir. Por quê? Porque cada um tem sua escrita. Ele tem o verbo na sua forma para o presente e tem o verbo para a sua forma no passado. E aí, só aprendendo através da tabela dos verbos irregulares. Os verbos anteriores que eu mostrei para vocês são verbos regulares, então ele entra na regra. Mas se você viu, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para vocês saberem, para vocês não se confundirem. Para os verbos irregulares, variam quanto à escrita, ou seja, a escrita vai mudar. São diferentes a escrita de cada um. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó, gente. No presente, o verbo drink, que é beber, para o passado, olha, fica drink. Até que não muda muito não. Mudou só a letra, que aqui é um I, e para o passado dele acrescento o A. Have, que é o verbo ter, ele muda um pouquinho, ó. Para ficar no passado, fica had. Get, que é mais ou menos a tradução recebe ou pegue algo, para dizer que recebeu ou pegou algo, fica got. Veja que é bem diferente, não é tão diferente não, né? Que você vai mudar o O por o E. Agora esse daqui que é o verbo ir ou vai, né? Que é o go, veja que é totalmente diferente a sua forma irregular. Por quê? Que são verbos irregulares, então na sua forma para o passado eles têm uma escrita totalmente diferente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. I had a cup of 5 minutes ago. Tomei uma xícara, tomei. Veja que a tradução já muda. Tomei xícara de café há 5 minutos. Se eu disser que eu tomo café, ou que no caso seria o futuro, eu tomarei, ou o presente mesmo, eu tomo. Veja que esse verbo had iria ser have, né? Iria mudar. E aqui que é o verbo go, seria o go, né, no presente, mas no passado é o que? I went to the mall last night. Eu fui ao shopping ontem à noite. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, gente. Isso aqui só vai servir para a forma afirmativa, tá? Afirmativa. Porque para negativa e interrogativa, aí os verbos irregulares voltam para sua forma normal. Por quê? O acréscimo do date. Para as formas negativas e interrogativas, isso é importante, você tem que prestar atenção, você tem que anotar
que os verbos voltam para a forma regular. Então, se eu quiser falar negando, eu não vou mais usar mais o drive, o had, o go ou went, não. Já vou usar aqui o drive com acréscimo do did, not, ou did trocando com o sujeito, o have e o will, tá bom? É só isso que você tem que prestar atenção, é só essa dica aqui, ó. Que quando for para formas negativas e interrogativas, o verbo irá voltar para a forma regular, tá bom? Só na afirmativa que tem que saber a tradução de cada um, tá bom? E aí, gente, para fechar o vídeo, eu trouxe aqui uma questãozinha só para a gente confirmar, treinar o conteúdo que a gente acabou de ver. Então, está dizendo assim, complete a frase abaixo com a flexão, ou seja, com o simple past correto, dos verbos entre parênteses. Então, já está dando a dica, tá bom? Seja na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Aí, ó, veja que eu não botei a tradução, mas o que, é que você tem que pegar a dica? Afirmativo, acrescenta ED no final, se não for um verbo terminado em Y. Se for, você já sabe. Na negativa, acrescento o not, o did not ou did it. Se for interrogativo, automaticamente o did vai trocar de lugar com o sujeito. Então, aqui qual é o verbo? Ó, clear. Então, não é um verbo terminado em Y. Então, vai para a regra normal. Eu pego o verbo, só tá só o lugarzinho aqui, ó, de colocar e fica aqui, ó. Client. Vai ficar bem feio, gente. É porque é complicado para escrever com mais. Mas vou tentar consertar aqui para ficar, ver se fica melhorzinho. Pronto. Escrevo, ver se eu consigo botar melhorzinho para vocês entenderem. Ó. Então, gente, aqui o que vai acontecer? Ó? Eu vou só pegar o verbo na sua forma normal e acrescentar ed. Então, fica aqui, ó. Client. Pronto. Aqui foi na forma afirmativa que ele pediu. A de baixo está pedindo a negativa. Como é negativa, qual é o verbo aqui? Open. Já tem um sujeito, então negativo, o que eu vou fazer? Só escrever novamente o did mais o not, né? O professor não lembra como é que é isso aí, não. Ó, tá aqui, ó. Did mais o not, tá? Depois, antes do verbo. E aí o verbo que vem na frase foi open, que é o verbo abrir. Aí o verbo você escreve da sua forma normal. Ó. Open. Tá bom? E é isso aí, gente. Não tem bicho de sete cabeças. Treine agora as questões. Reveja o vídeo se for necessário, tá bom? Bye, bye e let's go!